Direto conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Rômulo Martins. O Rômulo, ele tem PhD em gamificação, é cofundador, né, da Nidu. Tudo bem, Rômulo? Dei um castigo aí em você, né? Ficou esperando a gente até essa hora, mas é que vale a pena esperar? Não tem um vale a pena ver Show, de não, novo? Aqui é vale show de a bola. pena esperar. E aí você se formou em programação, tem um doutorado nessa área de gamificação que é incrível e está surfando aí numa carreira voltada para startup e pesquisa acadêmica com foco na educação à distância. Você está falando com a gente direto de São Luís, né? E aí dentro dessa tua jornada, dessa tua trajetória, você foi descobrindo várias coisas e é claro, você não tinha como saltar os games, né? Os games ganharam uma importância incrível, hein, Rômulo? Para a moda, para a educação. Eles já estavam muito relevantes, né? Eles já estavam aí mandando ver. Mas, de repente, os games que era de um gueto, era de um clubinho, mas sempre foi muito estratégico, está ganhando o mundo, né? Você sabe que os grandes estilistas, as grandes marcas do mundo, desde o final de 2019, já estão lançando as suas coleções e isso se aprofundou muito com a pandemia dentro dos games, né? Então, altas estratégias, né? Educação à distância nem se fala, né? Mas você foi mais longe, você disse que dá para qualificar a turma toda, o pessoal do RH deve amar essa história, só com game. Conta pra gente tudo, bem-vindo ao nosso programa. Bem, obrigado, boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, a gamificação ela está sendo usada não só nos treinamentos, mas também no marketing, na parte de vendas. As empresas estão começando a usar a ideia dos jogos, dos elementos dos jogos, dos games, como ranking, pontos, níveis, para poder engajar as pessoas, sejam elas colaboradores ou não, né? Eu comecei usando a gamificação no meu doutorado e depois levei para casa e depois para as empresas. Para casa eu levei quando minha filha não estava não estava curtindo muito ali, estudar matemática em um determinado período, e eu peguei aquelas listas de exercício dela de matemática e transformei em desafios. Transformei desafios, comprei estrelinhas, ela colou na geladeira, a gente ia colar na geladeira conforme ela marcava pontos, ela entregando cada lista de exercícios, que não eram mais listas, eram desafios agora. Coloquei um timer ali na TV de 30 minutos para dar uma ideia de escassez, que aquele tempo ia acabar. E é isso, a gamificação é você trazer elementos de jogos para um ambiente que não é um jogo. E dá para ser aplicado em vários lugares. Você fez da sua filha uma cobaia, você aumentou a mesada dela? Eu dei recompensas, na gamificação tem recompensas, tanto extrínsecas, como a gente diz, quanto intrínsecas, né? Intrínsecas pode ser, sei lá, um passeio, levar a algum local que ela deseja muito, entre outros. E as extrínsecas geralmente é os presentes, né? Uma caixa de bombom, que o pessoal usa muito, livro e tudo Eles mais. não estão querendo mais isso não, viu? As crianças despertaram antes que os adultos. Agora você falou de uma coisa, recompensa, que me chamou a atenção. Quando você leva o game para dentro das empresas e para qualificação de colaboradores, eu fico pensando na história da recompensa e fico pensando no que a gente já ouviu muito falar e que até está em desuso, porque existem outras palavras e outros formatos, né? Que é a questão da meritocracia, né? E aí eu queria saber como é que você atualizou essa questão de qualificar os colaboradores, porque os colaboradores hoje em dia, eles são bem diferentes, ou devem ser, ou cada vez mais serão, dos colaboradores que a gente via há uma década, há 8 anos, 9 anos, 7 anos. Né? Eles realmente fazem valer o nome colaborador, que quer dizer fazer mais, colaborar mais. Como é que o game entra nisso? Bem, basicamente, a gente, através da startup Nidu, né, a gente consegue hoje usar a gamificação para engajar esses colaboradores a estudarem mais no celular, usarem mais o aplicativo e reforçar aquele conhecimento dentro do aplicativo que a empresa deseja. Então, as empresas têm várias necessidades, né?
como treinar vender os seus produtos, treinamento sobre procedimentos operacionais padrões, que é muito importante para as empresas, treinamentos comportamentais, entre outros. Então, a gente usa os elementos conforme o colaborador ele vai estudando dentro do aplicativo, ele vai ganhando mais pontos, ele sobe no ranking e, a partir disso, cria-se uma competição saudável, né? Onde muitas vezes até um colaborador ajuda um ao outro ali dentro da unidade, da loja, daquela empresa, a se capacitar mais, um incentiva o outro. Então a gente acaba criando essa competição saudável e que é para uma coisa legal, que é para uma coisa boa, que é capacitar os colaboradores sobre os procedimentos daquela empresa, né? Então hoje as empresas, para poderem crescer e avançar, elas precisam ter uma universidade corporativa, elas precisam investir em treinamento, porque ninguém vai chegar pronto para trabalhar na sua empresa, seguir os procedimentos da sua empresa. Então, se você quer moldar aquele colaborador aos padrões da sua empresa, você precisa investir em treinamento, e a gamificação ajuda muito a engajar. A grande chave da gamificação é justamente a palavra engajamento, porque engajar as pessoas é uma tarefa muito difícil. E ainda mais, muitas vezes, para estudar. A gente está falando de engajar adultos, que muitas vezes têm filhos, ficam tantas horas no ônibus, se deslocando até o trabalho, tem boleto para pagar, então tem todo esse mundo real. Então a gente tenta dar um pouco mais de leveza dentro dos treinamentos corporativos. Fazer as entregas nas empresas é cada vez mais complexo, né? Porque realmente o mundo não está simples, o transporte público não está simples, não existe nada simples, e o mundo ficou muito complexo. E daí você, de repente, mudar a tua cabeça inteira para deixar os problemas fora, ou até trazer com você, mas transformar isso em entrega dentro do trabalho é muito complicado. Qual o perfil de empresa que você imagina, de que segmento se encaixa mais dentro da gamificação? Eu sei que serve independente de segmento, mas onde você está conseguindo melhores resultados com a tua startup? Principalmente hoje no varejo, porque os colaboradores do varejo, eles trabalham na frente de loja, eles não têm um computador, né, ali na frente de loja, eles têm um computador que é o caixa, então, mas eles não têm um computador como a gente trabalha muitas vezes no escritório. Então, principalmente o público do varejo, unidades do varejo, né, em geral, supermercados, lojas de calçados, entre outros, home center, né, material de construção. Então, quer treinar os vendedores, quer treinar os atendentes para ter um melhor atendimento, o pessoal da padaria, do açougue, entre outros, e também na indústria, né, o pessoal de força de vendas, né, os vendedores. Aquele momento que o vendedor ele está vendendo remoto, ou muitas vezes ele se desloca até o cliente, ele pode ficar fazendo no aplicativo, né, meio que um jogo, não é um jogo, mas é meio que quase um jogo, e ele fica ali terminando as lições dele, ganhando pontos e avançando dentro dessa jornada de aprendizagem. Você acha, então, que para vendas ele é muito mais rápido, embora se aplique a todos os segmentos, mas para a venda é muito mais rápido? Com certeza, hoje a gente tem grandes indústrias no Brasil, treinando forças de vendas no Brasil todo, de grandes marcas, desde montadoras de carro a empresas de tinta, entre outros. A gente tem já dentro da Nidu, por exemplo, capacitando principalmente também forças de vendas. Que feedback você tem, para deixar mais claro para o nosso internauta e telespectador, dos lugares, das empresas onde a Nidu aplicou a gamificação para qualificar colaboradores? Hoje os feedbacks são bem positivos, porque a gente trouxe para o mercado uma novidade, algo mais leve, não digo só divertido, mas mais leve, para um assunto que muitas vezes alguns deles consideram entediantes, né? Não, vou ter que chegar, vou ter que estudar, vou ter que isso, ainda tem todo aquele dia a dia que eu comentei agora há pouco. Então eles acabam elogiando muito porque eles acham fácil, eles acham rápido e prático, né? Além do mais, eles acabam ficando envolvidos, né, com essa competição saudável. A gamificação, então, é mais intuitiva para esse tipo de trabalho, na tua opinião? Porque o game, ele é, assim, se tiver que definir, ele é da turma de exatas, né? Ele é da turma de estratégia, né?
Ele é dos antigos nerds, essa palavra nem existe mais no dicionário, é só para fazer uma conexão com pessoas de todas as idades que estão assistindo a gente. Mas, assim, ele exige uma estratégia, né? O game é o novo xadrez, né? Ele serve para você simplificar a resolução de problemas complexos, né? Então, assim, a gamificação, ela desenvolve essa habilidade. Você acha, então, que desenvolver a intuição, no caso de times de vendas, seria um dos benefícios, Rômulo? Com certeza, com certeza. Desenvolver habilidades deles, dos times de vendas, ou de frente de loja, do varejo. Por exemplo, mudar comportamentos também, a gente pode trabalhar gamificação, desenvolver um determinado assunto sobre um produto. Teve uma indústria, por exemplo, que a gente melhorou as vendas, né, de um determinado produto recentemente, que tinha uma margem alta ali, e a gente melhorou as vendas, que as vendas caíram por conta da pandemia, e a gente colocou o treinamento dentro da Nidu sobre aquele produto, e os vendedores começaram, depois de 2, 3 meses, a vender mais daquele produto, entender mais como é aquele produto. Então, eu acho que ajuda bastante, e a gamificação só vai crescer, ela está no início, né? Ela começou ali em 2010, ela ganhou força em 2010, na verdade, e segundo as pesquisas mostram, vai crescer muito ainda a gamificação nos próximos 5 anos, principalmente a aplicação dela dentro das empresas, né? Você tem um feedback super interessante, que é o Júnior Mateus, né? Que é o executivo responsável pelo treinamento, é um dos CEOs, né? Ele é executivo de RH do Grupo Mateus, que é da família, mas ele tem sempre o desafio, a gente sabe disso porque, como que eu encontrei, gente, o Rômulo? Na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Como a gente fala aqui de empreendedorismo, inovação, criatividade e tecnologia, a gente usa algumas fontes. Então, o Rômulo está aqui com a gente hoje porque ele foi destaque da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E aí lá tem depoimentos como o do Júnior Mateus, do Grupo Mateus, que é um dos maiores conglomerados do atacado e varejo do norte e nordeste do país. Então, o Júnior Mateus diz na matéria que ele tem que qualificar 20 mil funcionários, 20 mil colaboradores. E ele não estava satisfeito com o resultado. Vocês conseguem fazer essa entrega exponencial, como no caso do Grupo Mateus? O que aconteceu lá que pode servir como modelo para a gente entender? Legal. A Nidu nasce daí, na verdade, né? Nós somos amigos de infância e eu venho da educação à distância, da tecnologia, e ele vem do RH. Então, ele tinha esse desafio de capacitar 20 mil pessoas presencialmente, usando as plataformas tradicionais. Como eu disse, o pessoal não tem computador o tempo todo na mão ali, próximo. Então, a gente criou justamente a Nidu pensando em capacitar esse público, né? E os feedbacks lá no início foram muito positivos e até hoje, agora eles estão com 35 mil pessoas. Recentemente a gente rodou uma campanha para capacitar mais de 10 mil pessoas em 20 dias sobre o Pix, por exemplo, para os caixas começarem a usar o Pix. Então, e o resultado foi muito positivo, porque a gente conseguiu fazer isso em massa, em escala. Então, eu acho que o grande lance está aí, né? De você conseguir chegar de uma forma rápida. Hoje o mundo está muito rápido, está muito veloz. Não tem mais como as empresas... eu estou pensando em fazer isso, eu vou fazer isso aqui daqui 1 ano, daqui 3 meses. Tem que ter velocidade para continuar crescendo. Eu acho que foi um pouco disso que a gente fez lá também. Porque, na verdade, vocês não trabalham com game. Vocês criaram uma metodologia gamificada, né? Vocês pegaram o game, toda a filosofia, tudo que está por trás do game, e vocês criaram uma metodologia. Então, a Nidu trabalha com essa metodologia. Essa metodologia é o grande tesouro de vocês. Quais são os pilares dela? Quais são os pilares dela? Entrega mais, vai, Rômulo. Tô querendo que você entregue mais aqui pra gente, para as pessoas se interessarem e até te contratar. Tô querendo te vender melhor. Muito bom. Os pilares, sem dúvida nenhuma, é a questão do engajamento, né? Engajamento é muito forte na gamificação, o ranking, os pontos, toda essa lógica de engajar os colaboradores desde o nível operacional até a liderança. Isso é importante falar também, né? A gente consegue chegar no nível operacional, a gente consegue chegar ali nos gerentes, na liderança,
né? A gente treina, por exemplo, uma grande auditoria aqui no Brasil, então a gente treina os auditores deles e eles adoram porque justamente o que eles falam que parece um jogo. Como você disse, não é um jogo, mas parece um jogo. Então, acho que aí está o grande ponto. E, além disso, a gente usa uma outra metodologia que se chama microlearning, que é a microaprendizagem. Esqueçam aquele negócio de pegar aqueles PDFs, aquelas apostilas, né? A gente usa lições de 10 minutos. Então, no lugar de eu entregar um conteúdo grande, um vídeo de 30 minutos, eu quebro esse vídeo de 30 minutos em pequenos vídeos de 3 minutos. E assim eu vou dando tipo como se ele vai conquistando pequenas vitórias, né, a cada vídeo de 3 minutos que ele acessa e que ele termina, né, no lugar dele assistir um vídeo mais longo que muitas vezes ele acaba saindo do celular e dispersando. Muito bem. Olha, muito obrigada. Gente, eu fiz o máximo para ele entregar o máximo possível, mas esse cara aí, com essas carinhas de santo que ele tem, o Rômulo, olha só, eles, desde a fundação, a startup já realizou quase 2,5 milhões de horas de treinamento, foram mais de 160 mil colaboradores de 300 empresas treinados. Eles têm 2 escritórios, um em São Luís e outro em São Paulo, no Cubo Itaú. E em 2020, sabe quanto essas crianças faturaram? Próximo de 2 milhões de reais. É por isso que ele não quer contar muita coisa pra gente.